Olá, está começando o episódio do meu, do seu, do nosso Cellcast sobre fome, células e moléculas. O Cellcast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro falando sobre os temas mais interessantes da atualidade e que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil do Instagram, @instamocel, canal do YouTube Amo Células e o website BioCellImol. Siga a gente! Hoje, nós vamos falar sobre um fármaco, o Molnupiravir, uma promessa para o tratamento eficaz de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19 que já matou milhões em todo o mundo. Gostaria de iniciar este episódio dedicando a todas as pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pelas complicações da Covid-19 e que serão lembradas pela história da humanidade. Um vírus é uma associação de diversas moléculas e que depende de um organismo vivo para se multiplicar. De modo geral, as partículas virais podem infectar diversas formas de vida, desde invertebrados a fungos. Nesse sentido, muitos vírus são significativos para a medicina humana, uma vez que o indivíduo infectado pode desenvolver alguma doença e, olha, há uma diversidade delas causadas por vírus. Dentre tantas, podemos citar a febre amarela, cachumba, sarampo, dengue, gripe e a Covid-19. A Covid-19 é uma doença até então descrita como respiratória, mas que tem suas consequências observadas nos diferentes sistemas. Em indivíduos sintomáticos, é observada a presença de febre alta, tosse seca, dispneia, dor de cabeça, dor de garganta e, em casos graves, temos tromboses, convulsões, ataque cardíaco, insuficiência renal, que podem causar óbito. No total, mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo já morreram em decorrência da Covid-19. Sabendo disso, é imprescindível estratégias para evitar ao máximo a infecção, sequelas e até mesmo a morte de indivíduos infectados, seja principalmente por medidas preventivas, mas também terapêuticas. Por isso, o desenvolvimento de pesquisas neste sentido é fundamental, além, é claro, de conhecer o agente etiológico, isto é, o causador da Covid-19, o SARS-CoV-2. O famigerado novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, na China, e desde então foi sendo propagado por todo o mundo, desencadeando, conforme classificado pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, uma pandemia. O SARS-CoV-2 faz parte de uma família de vírus já conhecida, a coronaviridae, do gênero dos beta-coronavírus, que já foram responsáveis por surtos como o de SARS em 2003 e MERS em 2012. O SARS-CoV-2, por sua vez, é um vírus de RNA envelopado, que apresenta um núcleo capsídeo, isto é, um conjunto de proteínas que envolvem o genoma viral. Quando o vírus invade a célula, o seu genoma e estruturas virais são replicados, utilizando o mecanismo da célula hospedeira, o qual trabalha para o funcionamento das enzimas virais, proporcionando a sua multiplicação. Desta forma, várias partículas virais são produzidas pelas células infectadas, dando sequência aos ciclos de multiplicação do vírus. Para isso, se faz necessário uma série de enzimas e demais complexos proteicos virais que são produzidos pela maquinaria da célula infectada, mas a partir das informações contidas no genoma viral. E esses mecanismos fazem parte, inclusive, de alvos farmacológicos que possam ocasionar alguma alteração, além de prejudicar a multiplicação viral. Antes de falarmos especificamente da atuação do Molnupiravir, que é um exemplo desses medicamentos, vamos entender como o coronavírus invade e é replicado nas células para tornar a nossa discussão futura mais clara. Agora, vamos embarcar numa viagem junto ao vírus até a sua entrada na célula. Se prepare! A nossa nave para essa viagem é o SARS-CoV-2, um vírus cujo genoma é de RNA simples fita positiva. Este RNA está circunscrito por um envoltório lipoproteico, o envelope viral. Um adendo bem rápido. Esse envelope, de natureza também lipídica, portanto gordurosa, permite, por exemplo, que a lavagem adequada das mãos com sabão permita a remoção das partículas virais. Inicialmente, o SARS-CoV-2 necessita de um receptor, portanto, algo em que ele possa se ligar à superfície da célula e, posteriormente, ser introduzido nela. Se você não se lembra o que é um receptor, volte ao nosso primeiro episódio e relembre esse e outros conceitos como os de membrana, citoplasma e mais. No caso do coronavírus, eles se ligam a proteína disposta na membrana celular, chamada de ACE2, que fisiologicamente tem papel enzimático,
mas que é responsável pela adsorção do vírus à célula. Assim como a parte da nossa nave coronavírus, uma proteína viral presente lá no envelope viral, se liga a esse receptor, ocorre uma série de fenômenos no local da membrana em que o vírus se aderiu, e ele então é fundido e internalizado. Quando o vírus é internalizado, ocorre a liberação do RNA, que é o material genético que contém informação para a produção de proteínas virais, como se fosse uma receita para a produção de um bolo, nesse caso, o vírus. Mas que proteínas são essas? O RNA genômico, que é liberado diretamente do vírus, recruta os ribossomos da célula para a produção de proteínas virais, no processo chamado de tradução. Veja, os ribossomos são componentes presentes no citoplasma das células e que traduzem o RNA. Imagine o ribossomo como um tradutor da receita e que vai fazendo o bolo, nesse caso, as proteínas do vírus. Como eu já disse, essas proteínas sintetizadas a partir do RNA genômico do vírus são chamadas de proteínas não estruturais, pois formam complexos que estão relacionados com a replicação e transcrição de RNAs subgenômicos, os quais são RNAs produzidos pela transcrição descontínua a partir de uma fita de RNA genômico negativo e codificantes para as proteínas estruturais e acessórias. Um dos domínios desses complexos proteicos é o da RNA polimerase dependente de RNA, uma enzima que participará da construção de novas moléculas de RNA viral que irá integrar os novos vírus. Além dessa RNA polimerase, outras proteínas participam da reorganização de vesículas, formando as organelas de replicação, justamente onde ocorrerá a formação das novas moléculas de RNA, utilizando substratos presentes na célula, além da maquinaria dela. Nessa organela de replicação, o vírus consegue se multiplicar, fugindo dos mecanismos de defesa celulares. Assim, quando o RNA está replicado e transcrito e as proteínas estruturais estão formadas, o vírus é liberado pela célula por exocitose e as partículas virais já podem infectar outras células e dar continuidade ao ciclo. Observe a quantidade de mecanismos e processos que já falamos. Agora imagine algo que fosse capaz de prejudicar alguma parte de todo esse processo e diminuísse a replicação viral e, portanto, a propagação do vírus. E é exatamente isso que foi observado na ação do Molnupiravir. Vamos falar sobre esse fármaco então? Sim! Os antivirais geralmente funcionam como substratos parecidos com as moléculas que seriam adicionadas durante a síntese de RNA, no caso de vírus de RNA. O Molnupiravir é uma prodroga, ou seja, não é a forma ativa do fármaco e precisa ser inicialmente metabolizado à forma ativa, o que ocorre no fígado. Sendo assim, o Molnupiravir é convertido em um análogo de um nucleotídeo, o beta-D-N4-hidroxicidina, trifosfato. Para facilitar, vamos chamar de MTP, uma vez que é uma forma ativa, oriunda do Molnupiravir, trifosfato, certo? Percebeu-se que o Molnupiravir induzia mutações no RNA viral, inibindo a replicação do vírus e, por consequência, diminuindo a detecção do RNA viral em pacientes infectados. Mas como? Continua comigo que eu te conto. Lembra da RNA polimerase dependente de RNA que falamos anteriormente? Aquela enzima que replica o RNA viral? Então, alguns pesquisadores conseguiram explicar a ação do Molnupiravir a partir da sua forma ativa, o MTP, em sua forma de monofosfato, que poderia ser utilizado pela RNA polimerase dependente de RNA, como ingrediente, melhor dizendo, substrato para a produção do RNA viral, desencadeando alterações dele. Para continuarmos, vamos entender do que um RNA é constituído. O RNA é uma molécula polinucleotídica, ou seja, constituída por unidades de nucleotídeo, que são um conjunto de pentose, grupamento fosfato e bases nitrogenadas, sendo elas a citosina, guanina, adenina e uracila, presente na molécula de RNA. É importante salientar que essas bases que caracterizam os nucleotídeos são capazes de se ligar pareando-se da seguinte forma: a adenina com a uracila e a guanina com a citosina. Se o RNA codifica uma proteína, então as sequências de bases são as responsáveis pela codificação? Exatamente, ouvinte curioso. Cada trinca, ou seja, cada conjunto de 3 bases em uma sequência de RNA viral são equivalentes a um aminoácido em uma proteína viral, e os aminoácidos em conjunto formam as proteínas. Como funciona normalmente na interpretação pelas células do código genético universal? Ficou curioso ou confuso? Seria bom lembrar do processo de síntese de proteínas, e para isso, você pode consultar a nossa página do Instagram, o @instamocel. Para facilitar, imagine cada trinca de bases do RNA como uma parte da receita do bolo, e cada aminoácido como ingrediente.
Mas não se esqueça de acessar a nossa página do Instagram, hein? Voltemos agora para a ação do monopiravir. O monopiravir é uma molécula semelhante a um nucleosídeo, e os nucleosídeos são utilizados para a síntese de ácidos nucleicos como o RNA. O que os pesquisadores constataram é que, quando na presença de MTP, a RNA polimerase dependente de RNA, justamente a enzima que faz a replicação do RNA genômico, adiciona a formativa do fármaco na fita de RNA que está sendo sintetizada, no lugar de adicionar citosina ou uracila. Lembra que eu falei que os pares que são formados são guanina, citosina, adenina ou uracila? Então, para realizar a replicação do RNA genômico e formar o antigenoma, a nova fita é complementar à primeira. De modo geral, isso significa que toda vez que a enzima identifica uma guanina na fita modelo, nesse caso o RNA genômico, adiciona na fita complementar citosina. Mas na presença do MTP, a forma ativa do monopiravir, ao invés de adicionar a citosina, a enzima adiciona o MTP. O mesmo raciocínio vale para a uracila. Vamos recapitular. Na presença do MTP, o RNA genômico, a partir da RNA polimerase dependente de RNA, dá origem a uma fita de RNA, também chamada de antigenoma, que é complementar ao RNA genômico, mas que possui alterações nos locais que deveriam haver uracilas e citosinas. Essa fita de RNA negativo, o antigenoma, é utilizado principalmente para dois fins, como molde para a síntese de novas fitas de RNA genômico e molde para a síntese de RNAs subgenômicos, de modo que este último é utilizado pela maquinaria celular para a síntese de proteínas virais. Mas pense comigo, se esse RNA negativo está alterado pela inserção de MTPs, então tanto as novas fitas de RNA genômico quanto as de RNA subgenômico também estão alteradas, pois, uma vez que o MTP está presente nos RNAs recém-sintetizados, a RNA polimerase dependente de RNA não identificará quais nucleotídeos corretos serão adicionados, se guaninas ou citosinas, ocasionando um acúmulo de erros na síntese de novas fitas, isto é, mutações do RNA, e as proteínas a serem sintetizadas terão defeitos que não suportam a síntese adequada de novas partículas virais, caracterizando o chamado erro catastrófico. Vamos fazer uma analogia para deixar mais claro. Se uma receita original de um delicioso bolo manda adicionar um ovo, mas uma pessoa fazendo uma cópia troca algumas letras e agora escreve ao invés de ovo, uva, e passa a receita copiada erroneamente para o cozinheiro. Ele, por sua vez, seguindo a receita, adiciona a uva ao invés do ovo que havia na receita original. Esse bolo terá a mesma estrutura? Ou ao menos teremos bolo? É claro que não. O ovo é responsável pela estrutura e firmeza da massa. E ao adicionar a uva, essa firmeza também é perdida, tornando aquele bolo ruim e até mesmo difícil de se comer, fazendo com que ele não exerça sua devida função, que é de encher a nossa barriga, certo? Está vendo? Cellcast também é gastronômico. Mas, Mateus, não faz sentido, porque um bom cozinheiro, ao fazer um bolo e ver uma receita que manda adicionar uva ao invés de ovo, jamais faria isso. Olha, ouvinte curioso, você está ficando mais atento a cada episódio e seu pensamento é perfeito. E pode ser inclusive um questionamento em respeito ao funcionamento da RNA polimerase. Por que ela não percebe o erro ao adicionar o MTP no lugar de citosina ou uracila e corrige ou interrompe a síntese? E essa é uma das vantagens do monopiravir em comparação a outros antivirais, pois a sua formativa tem a capacidade de passar despercebido pelas proteínas virais responsáveis pelos mecanismos de reparo, as chamadas exonucleases. Em contrapartida, ao interferir no substrato para a síntese de RNA dentro da célula, isso também poderia fazer com que o monopiravir de alguma forma interferisse em nosso material genético, podendo ocasionar mutações e por isso pesquisas ainda precisam ser desenvolvidas nesse sentido para apurar outras perspectivas da utilização do monopiravir. E é a partir disso que nós vamos passar para um outro bloco do nosso episódio. Como um fármaco tem a sua segurança e eficácia constatadas. Fica aqui no Cellcast que eu te conto. Assim que se deseja utilizar uma substância para o tratamento de alguma doença, se realizam estudos que se dividem em duas fases: estudos pré-clínicos e estudos clínicos. Nos estudos pré-clínicos, a molécula da referida substância passa por uma série de testes em modelos in vitro,
para observar algumas das propriedades dela, assim como seus mecanismos de ação. Quando superados os devidos testes in vitro, passa-se a utilizar modelos animais nos chamados testes in vivo, que se utilizam de ratos, coelhos e outros animais a depender dos testes a serem realizados, justamente para testar a toxicidade do fármaco, melhor identificar os mecanismos de ação e a metabolização em um organismo vivo, e não mais em um tubo de ensaio ou em cultura de células, dada as limitações que os testes in vitro oferecem. Assim que realizado devidamente a fase pré-clínica, como o nome sugere, os estudos agora progridem para a fase de estudos clínicos, mas não sem antes ser aprovado pelo órgão regulador do país, como a Anvisa no Brasil ou o FDA nos Estados Unidos. Os estudos clínicos envolvem, de um modo geral, 4 fases que contêm suas características específicas, como o número de participantes ou os grupos que serão submetidos aos testes. A fase 1 é realizada para testar a segurança de um medicamento, contendo uma quantidade muito reduzida de indivíduos saudáveis, e são feitas análises sobre os efeitos adversos e a forma que o medicamento é excretado do organismo. Já na fase 2, são submetidos ao teste indivíduos portadores de alguma condição ou doença, nesse caso, para o Molnupiravir, a doença é obviamente a Covid-19. Para fins de comparação, os participantes, que são de poucas dezenas nos estudos de fase 2, são divididos em um grupo, que recebem a droga em estudo, e um outro, chamado de controle, que não recebe o fármaco estudado, e sim uma substância inativa, chamada de placebo, ou outro medicamento. Nessa fase, são avaliados os efeitos adversos num curto prazo, segurança e eficácia da droga. A fase 3 já envolve um grupo maior e mais diverso de pessoas submetidas ao tratamento ou ao placebo, e o objetivo dessa fase é justamente avaliar a segurança, mas também a eficácia do fármaco, de modo que os participantes são submetidos a diferentes dosagens para constatar a melhor faixa terapêutica. A fase 4, que é precedida por uma autorização da agência reguladora para a comercialização de um fármaco, se trata de uma fase de estudo em que a população, de um modo geral, a partir do comércio, entra em contato com o medicamento e diversas análises são realizadas, como segurança, efeitos adversos, possíveis efeitos terapêuticos adicionais, fase essa que, tal como as outras, é de suma importância. Eu trouxe para que fizéssemos a análise um fragmento que descreve uma das fases de estudo multicêntrico em fase clínica do Molnupiravir, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Se trata de um estudo de fase 2, duplo cego, que quer dizer que nem o paciente, nem o pesquisador sabem quem está recebendo o fármaco ou não, controlado por placebo, ou seja, há um grupo controle que recebe o medicamento e outro que recebe o placebo. Mas lembre-se, como é duplo cego, aqueles que recebem não sabem se naquele comprimido, injeção ou qualquer outra forma de colocar o paciente em contato com o fármaco contém a substância ativa ou a substância inativa. Além disso, o ensaio randomizado, cujos participantes são aleatoriamente dispostos para o grupo controle ou teste, garante a efetividade dos estudos. O ensaio é projetado para comparar a segurança, tolerabilidade e atividade antiviral da forma ativa, nesse caso, do Molnupiravir, versus o grupo placebo, medida pela detecção de vírus infecciosos em pacientes adultos sintomáticos com a Covid-19. Neste estudo, cujo trecho estamos fazendo análise, aproximadamente 108 pacientes foram randomizados para receber Molnupiravir ou placebo oralmente 2 vezes por dia durante 5 dias. O estudo foi realizado de modo que os participantes receberam diferentes doses em diferentes intervalos e as devidas análises foram realizadas. Esse tipo de análise e estudo é de suma importância, uma vez que permite que medicamentos sejam colocados à prova e possam, de certa forma, ser utilizados com segurança e eficácia pela população. Cadastrados no clinicaltrial.gov, que registra os estudos desenvolvidos em todo o mundo, neste caso do Molnupiravir, temos 7 estudos clínicos em diferentes fases, que inclusive estão recrutando indivíduos para eles. O que os principais estudos clínicos publicados nos dizem sobre o Molnupiravir? Bem, um estudo em fase 1 constatou mais efeitos adversos em indivíduos do grupo controle do que naqueles que receberam o Molnupiravir, de modo que a diarreia, sintomas gripais, foram os efeitos adversos mais relatados. Foi observada até então certa segurança do fármaco, sem eventos significativos para sua não utilização.
Em doses maiores de até 800 mg ou dose única de 1.600 mg, de modo que conforme se aumentava a dose, mais os eventos adversos eram notados, principalmente dor de cabeça e diarreia. Já em estudos de fase 2, foi constatado que apenas 1,9% dos participantes tratados com 800 mg de molnupiravir por via oral tiveram detecção do vírus, versus 16,7% daqueles que receberam placebo. Tudo isso no período de 3 dias. No dia 5, o vírus não foi detectado em nenhum participante que recebesse 400 ou 800 mg de molnupiravir, contra 11,1% daqueles que receberam placebo. Molnupiravir foi geralmente bem tolerado, com um número semelhante de eventos adversos em todos os grupos. A Anvisa recebeu, no dia 26 de novembro de 2021, o pedido de uso emergencial do molnupiravir no Brasil e terá 30 dias para devida análise. Informações da Fiocruz indicam que a instituição brasileira se disponibilizou em outubro como centro para coordenar um estudo de fase 3 no país. Vale lembrar que os fármacos em estudo ainda não tiveram a sua eficácia devidamente comprovada e a sua utilização pode trazer severos riscos à saúde. É importante salientar que medicamentos, de modo geral, são medidas terapêuticas, e a melhor forma de evitar que uma população sofra as consequências de uma determinada doença ou até mesmo venha a óbito em decorrência dela são as medidas preventivas, justamente porque impedem que o indivíduo entre em contato e, caso entre em contato com um determinado patógeno, desenvolva sintomas leves e que não causam grande risco à vida. Por isso, medidas como a utilização de máscara, distanciamento social e a vacinação em massa são estratégias eficazes na proteção contra o coronavírus. Afinal, como já diz aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Cellcast sobre fome, células e moléculas. Te espero no próximo episódio. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares e todos aqueles que tenham interesse ou queiram saber mais sobre o assunto. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.